Você está ouvindo a nossa Folha da Semana, com os seguintes assuntos na pauta de hoje. Em Coxim, o Tribunal de Contas aponta irregularidades e multas secretárias por compra de fogões. No cenário nacional, a saga de Carla Zambelli, a fuga para o exterior após a condenação, a vaquinha e a pressão da Itália pela extradição. E para fechar com notícia boa, a revitalização do auditório José Guedes em Coxim, valorizando o comércio local. Eu sou Giovanni Soares e está começando o nosso podcast Folha da Semana, edição número 14, disponível nas principais plataformas de streaming. Você confere agora os principais assuntos dos últimos dias. Folha da Semana. Vamos então para a primeira pauta de hoje, pessoal. O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, o TSE do Mato Grosso do Sul, botou o dedo na ferida e apontou uma série de irregularidades numa compra feita pela Prefeitura de Coxim. A história envolve a aquisição de fogões e fornos industriais para as escolas municipais, num valor de R$ 77.400. A prefeitura fez a compra sem licitação, alegando que era uma situação de emergência para não deixar os alunos sem merenda. Mas o TSE não engoliu essa não. Segundo o relator do processo, conselheiro Márcio Campos Monteiro, os problemas nos equipamentos das escolas já eram conhecidos há tempos. Ou seja, não foi um imprevisto, foi falta de planejamento da gestão mesmo. Nas palavras do tribunal, não dava para justificar a dispensa de licitação. E tem mais, o processo começou com a necessidade de trocar 3 fogões que estavam com defeito. Sabe o que a prefeitura comprou no fim das contas? 10 fogões e 10 fornos. Pois é, uma quantidade muito maior do que a necessidade que eles mesmos apresentaram. Com isso, o valor da compra também ultrapassou o limite que a lei permite para contratações emergenciais. E quem acabou pagando o pato, literalmente, foram as responsáveis pela contratação na época, a então secretária de Educação, Márcia Gonzalez da Silva, e a secretária de Gestão, Veronildes Batista dos Santos. Cada uma delas vai ter que pagar uma multa de aproximadamente R$ 1.680. O tribunal também apontou que os documentos do processo foram enviados com atraso, o que atrapalhou a fiscalização. Apesar de todas essas irregularidades na contratação, o TSE considerou que o pagamento em si foi feito corretamente à empresa. Mas o recado ficou claro, né? Os gestores precisam planejar melhor e seguir a lei para não gastar mal o dinheiro público e evitar novas multas. Tá aí. E para continuar cobrando o que é certo por aqui, para a gente, aqui no podcast Folha da Semana, continuar trazendo notícias como essa, mostrando o que acontece em nossa cidade e também no país, de forma independente e direta, a gente precisa daquele apoio. Nosso trabalho é feito com coragem e a sua colaboração ajuda a gente a manter as luzes acesas e o microfone ligado. Olha, se você curte o nosso trabalho e acredita na importância da informação, manda aí um Pix pra gente, tá bom? Qualquer valor ajuda demais. A nossa chave Pix é o e-mail folhapublicitaria@gmail.com, tá bom? Valeu pela força, hein? Você está ouvindo Folha da Semana. Agora vamos para o cenário nacional, que a novela política não para. A deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, resolveu fazer as malas e deixar o Brasil, poucos dias depois de ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, a 10 anos de prisão. Primeiro vamos lembrar o contexto, né? A primeira turma do STF condenou Zambelli por invasão de sistema do Conselho Nacional de Justiça e por falsidade ideológica. Num esquema com o hacker Walter Delgatti, a pena inclui a perda do mandato
e uma indenização também de R$2 milhões a ser paga junto com o hacker. Diante disso, o que ela fez? Antes de ir embora, abriu uma vaquinha via Pix para seus apoiadores, dizendo que era para pagar multas do STF, e conseguiu arrecadar pelo menos R$285 mil. Segundo ela, o dinheiro foi guardado numa conta poupança. E logo depois ela confirmou em uma live que estava fora do país. Disse que foi para a Europa para um suposto tratamento médico e que pretende usar sua cidadania italiana para morar na Itália, o que, na cabeça dela, impediria uma deportação para o Brasil. E a atitude da deputada, claro, não pegou nada bem, viu? A Procuradoria-Geral da República, a PGR, já pediu ao STF a prisão preventiva dela, justamente por causa dessa viagem ao exterior, que pode ser vista como uma tentativa de fugir da justiça. E a história ganhou um capítulo internacional. Um deputado italiano chamado Angelo Bonelli, líder de um movimento de esquerda, ficou sabendo da história e não gostou nada disso. Ele acionou o governo da Itália para cobrar uma posição sobre a extradição de Zambelli. Bonelli disse que a declaração da deputada de que usaria a cidadania italiana para escapar da justiça é uma vergonha. E ele mandou o recado: a Itália não pode ser paraíso de foragidos. E agora quer uma resposta clara do governo italiano se eles pretendem extraditar Carla Zambelli caso o Brasil peça. Enquanto isso, Zambelli também responde a outro processo no STF, aquele em que ela perseguiu um homem com uma arma na mão em São Paulo, em 2022. Ou seja, a situação da deputada está cada vez mais complicada, tanto aqui no Brasil quanto agora na Europa. Folha da Semana. Ainda bem que nem só de notícia ruim vive Coxim. Nesta semana, a Prefeitura entregou a revitalização completa do auditório José Guedes de Mello. E a iniciativa veio com um detalhe muito bacana. Todos os materiais e equipamentos usados na reforma foram comprados exclusivamente no comércio coxinense. Uma bela maneira de fortalecer a economia da cidade, não é? O espaço, que foi inaugurado em 2022, agora está mais moderno, tecnológico e acessível. As melhorias incluem um novo sistema de ar-condicionado, som e projeção de imagem de primeira, além de adaptações para a acessibilidade. O secretário de Desenvolvimento Sustentável, Simon Cândido, que tocou o projeto, disse que a decisão de comprar tudo localmente foi estratégica para fazer o dinheiro girar no município. A mão de obra também foi da casa, com servidores da própria secretaria e com o apoio da Secretaria de Obras, mostrando a capacidade do pessoal da prefeitura. A cerimônia de entrega foi marcada pela emoção. O artista local Gildo Antônio Rodrigues produziu, num quadro, um grafite em homenagem a José Guedes de Mello, que dá nome ao auditório, Seu Zé Guedes, como era conhecido, né? E foi uma figura muito importante na cultura de Coxim, fundador da história Confraria do Piau, um ponto de encontro de artistas e defensores da identidade pantaneira. Para já estrear o espaço com pé direito, a programação continuou com o evento Café e Comércio, voltado para os empresários da cidade. O auditório José Guedes de Mello agora está pronto para receber palestras, cursos, reuniões e eventos para toda a comunidade de Coxim, num ambiente moderno e preparado para o futuro. Uma ótima notícia para a cidade. E assim chegamos ao final de mais uma edição do podcast Folha da Semana. Eu sou Giovanni Soares e agradeço demais a sua audiência. Lembrando que o Folha da Semana é uma produção independente e para continuarmos de pé, trazendo as notícias que importam para você, contamos com a sua colaboração. Se você puder ajudar, qualquer valor já faz a diferença. Manda um Pix, a nossa chave é o e-mail folhapublicitaria@gmail.com. folhapublicitaria@gmail.com. E se você não puder ajudar com o Pix, tem outras formas super importantes. Se inscreva no nosso canal,
Deixe aquele like e compartilhe esse episódio com seus amigos e família. Isso ajuda muito o nosso conteúdo a chegar para mais gente. O podcast Folha da Semana volta no próximo fim de semana com mais um resumo dos principais acontecimentos. Então, não esquece de ativar as notificações para não perder nada. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! A Folha da Semana fica por aqui. Até a nossa próxima edição. Para mais informações, acesse o nosso site www.folhapublicitaria.com.br.